Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus. Irmãos, eu sei que alguns vídeos ficam um pouco mais compridos, mas eu não estou preocupada aqui com o número de visualizações. Claro que é bom que a palavra chegue para muitas pessoas no nome de Jesus, mas eu não posso ficar diminuindo a palavra só para o vídeo ficar mais curto. Então, eu peço que vocês me compreendam. Tem alguns que tem que ficar mais comprido, tá? Hoje nós vamos meditar em Mateus 23. Deixe o seu like, meus amados. Me ajuda aí, me dá sua força. Um like, um comentário. Se não é inscrito, inscreva-se. Amém? Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem conhecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestres. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o mestre. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandecer será humilhado, mas aquele que se humilhar será engrandecido. Então, aqui Jesus estava fazendo um alerta, né, sobre os fariseus, sobre os mestres da lei, sobre aqueles que eram sacerdotes naquele tempo, né, e que eles, na verdade, eles faziam para serem vistos pelos homens. Eles não faziam de coração. Eles não faziam por amor a Deus, eles não faziam por amor ao próximo, mas a intenção do coração, e Deus conhece o profundo, não é? A intenção do coração deles era ruim, era má, era para ser visto, era para buscar reconhecimento humano. Era para ter fama, para serem honrados, para terem sentarem nos melhores locais das sinagogas, para serem exaltados diante dos homens, nos jantares, nas reuniões sociais. Então, Deus, ele sonda o nosso coração. Interessante que Jesus fala, né, que vocês podem aprender e ouvir tudo que eles têm para falar, porque é certo o que eles estão falando, né? Porém, cuidado com as suas práticas, porque eles não fazem o que eles falam. Então, nós temos que observar os líderes religiosos, né? O que eles estão pregando está realmente de acordo com as escrituras? Amém. Mas vamos observar também as práticas, vamos observar também no dia a dia. Por isso que é bom, quando você está congregando numa igreja, você ter a comunhão, como você ter como ver o testemunho daqueles que estão sob liderança, né? Os pastores, os líderes, igrejas que têm grupos, né? De pequenos grupos, célula. Na minha igreja chama-se grupos de comunhão. É bom a gente ter,
Porque não adianta as pessoas terem apenas aparência, terem apenas boas palavras, né? Mas a gente também tem que observar como elas estão vivendo o seu testemunho. Há muitos verdadeiros e há muitos falsos, né? Temos que estar atentos a isso. E também, meus queridos, né? Jesus, ele fala aqui, ó, que nós não temos que ser chamados de mestres. Sabe, líderes que querem uma obediência cega, igrejas que pregam uma obediência cega. Não, se o bispo falou, se o pastor falou, se sei lá, né, o reverendo, não sei, né, os nomes que tem, né. Tem igrejas aí que tem até apóstolo, né. Pelo que eu saiba, a maioria dos pastores, dos teólogos concordam que apóstolos foram só nos dias de Jesus, aqueles que caminharam com Jesus. Mas eu não estou aqui criticando, tá, irmãos? Cada um, né, vai dar conta de si a Deus, tá bom? Então, o que que acontece? Nós temos que observar não só palavras, mas as práticas, né? Se as pessoas realmente estão vivendo o que elas falam, tá bom? E a intenção do coração. Nós temos que observar nosso coração, hein? Como é que está o nosso coração com Deus? Ele olha o profundo. E aí, continuando aqui, Jesus condena o fingimento. Olha aí. Ai de vocês, Jesus criticando, né, os fariseus, os mestres da lei. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. E continua aqui, né? Ai de vocês, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essas pessoas duas vezes mais... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, porque tá ficando escuro. E quando conseguem, tornam pessoa duas vezes mais merecedora. Tá estranho isso aqui, gente, desculpa, tá ficando escuro. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam? Isso. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tá vendo que Jesus está falando aqui sobre oferta, né? Sobre ouro, sobre coisas materiais, né? Falando de dinheiro. Cegos. Qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo e está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho. Olha só, tá falando dos dízimos mais uma vez, tá vendo? Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes. Lembra que a gente viu? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Não, vocês não obedecem os mandamentos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer.
sem deixar de lado as outras. Obedecer, né, ali a questão do dízimo, das ofertas, mas não esquecer da justiça, da misericórdia, de amar a Deus, de amar o próximo. Guias cegos comam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro estes são cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Olha só, hein? Fariseus cegos. Lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Olha só que advertência forte. E aqui Jesus fala muito, né, daqueles que dão uma importância muito grande para a parte material. Irmãos, Jesus deixou claro aqui, nós temos que fazer o que eles ensinam, trazer o dízimo, trazer ofertas. Nós temos que cumprir os mandamentos, porém, isso não está acima dos maiores mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo. E a gente vê aqui que Jesus está criticando uma liderança que ela deixa muitos sinais de que para ela o verdadeiro valor das pessoas está naquilo que elas dão e não no que elas são no reino dos céus. Então, nós podemos dar dízimos, aliás, é um mandamento, tá? É uma ordenança, é um princípio. E Deus, ele promete nos honrar a todos que dão o seu dízimo. Porque é assim que a casa de Deus funciona, é assim que ela está aberta para receber novas almas, é assim que ela está aberta para ter projetos sociais através dos dízimos e das ofertas, meus irmãos. A igreja não paga o aluguel, a igreja não paga a conta de água, da internet, né? Não compra ali os recursos para doar cestas básicas, para ir, né, nas comunidades carentes, fazer a obra, através de glória a Deus e aleluia, através de oração. Tudo isso é a base, né? Aleluia, né? A oração é a base, oração, jejum. Mas a gente precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro. Porém, quando nós vemos uma liderança que ela dá sinais de que o mais importante é o dinheiro, que vem acima de tudo, aí realmente nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Se a igreja está dando frutos, se você vê que a igreja realmente está investindo para o crescimento do reino, para obras que realmente trazem glória para Deus, não temas. O Senhor promete que vai nos honrar, mas temos que tomar cuidado com aqueles que usam a fé para tomar aquilo que é dos outros, apenas por ganância. Meu querido, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que a bênção da prosperidade seja derramada sobre ti. Como em Malaquias, que fala no capítulo 3, fazei prova de mim nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênção sem medidas. Isso é uma bênção que é através do dízimo. E Deus fala em Malaquias 3, e pela sua fidelidade, eu mesmo repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Esses demônios são repreendidos através da nossa fidelidade. Não é jejum e oração, é pela fidelidade no dízimo e nas ofertas. Que o Senhor te abençoe. Deixa eu ir, tá ficando escuro. A paz do Senhor. Não se esqueça de deixar o like. Deixa aqui um comentário, deixa aqui, aleluia, um pedido de oração. Inscreva-se se não é inscrito. A paz do Senhor.